Ô pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo aí? Sossegado? Saudade de vocês mais uma vez, tá bom? Saudade aqui é mato. Meus queridos, vamos lá então, meus amores. Hoje eu quero falar com vocês aí sobre substantivos, tá? A parte relacionada a substantivos ainda se encontra dentro de morfologia, tá bom? Lá na morfologia nós trabalhamos aí com os processos de formação de palavras, tá? E agora a gente entra, nós vamos trabalhar aí com a parte relacionada à aplicação dessas classes gramaticais na língua, tá? Então vamos ver hoje aqui algumas particularidades acerca aí dos substantivos, tá? Bom, substantivo é uma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa, tá? A língua portuguesa tem 10 classes morfológicas, né? Você tem substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Essas 6 primeiras elas se flexionam em gênero, número e grau, à exceção do verbo, né? Porque o verbo, a flexão dele está relacionada à ideia de tempo, modo, número, pessoa e voz, voz verbal, beleza? Depois você tem mais 4 classes gramaticais que não se flexionam. Aí você tem advérbio, conjunção, interjeição, preposição. Fechou? Então essas são as 10 classes gramaticais. O substantivo é a primeira delas, ok? Então o substantivo é uma classe gramatical que sofre flexões de gênero, número e grau, e a função dele na língua é nomear seres, tá? Nomear os seres, os sentimentos, nomear as ações, os processos, de modo geral. Beleza? Então vamos entender assim. Substantivo é aquela classe gramatical que dá nome à substância ou às coisas às quais nós atribuímos uma substância. Beleza? Porque lá no ensino fundamental é muito comum nós ouvirmos aí os professores falando: pô, substantivo dá nome às coisas, né? Dá nome ao ser. Beleza, ok, não está errado. Mas vamos melhorar isso? Substantivo é aquilo que atribui nome àquilo que há substância ou àquilo a qual a nossa mente atribui uma substância. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Essa daí é a função do substantivo. Eu posso classificar o substantivo a princípio de duas formas. Eu posso classificá-lo aí. Vamos começar com os nossos marcadores. Posso classificá-lo quanto à sua estrutura e quanto à sua significação. Vamos primeiro falar da estruturação. Quando falamos da estrutura, aqui nós estamos muito vinculados à ideia de morfologia, porque eu estou falando da formação do substantivo, né, do seu processo de formação na história da língua mesmo. Bom, vamos lá. Quando que eu classifico o substantivo como sendo simples? Quando ele conter apenas, né, quando ele contiver apenas um radical. Se ele tiver apenas um radical, então nós temos aí um substantivo simples, beleza? Quando que esse substantivo aí ele é composto? Quando ele tiver mais de um radical. Então, quando eu pego aí palavras como saia, flor, mesa, cadeira, caneca, garrafa, todos esses nomes, essas palavras que nomeiam essas coisas, esses seres, esses objetos, são substantivos simples. Mini saia, flor de lis, pé de moleque, água viva, guarda-roupa, todas essas palavras são substantivos compostos, porque eles apresentam dois aí ou mais radicais de palavras. Beleza? Tranquilo até aqui? Ainda quanto à estrutura do substantivo, nós podemos classificá-lo como primitivo ou derivado. Então, o substantivo primitivo é aquele que apresenta apenas um radical, ou seja, não há nesse substantivo nenhum tipo de afixo, beleza? Quais são os afixos da língua portuguesa? Lembra lá da parte de morfologia, mais especificamente formação de palavras? Os afixos são aí os prefixos e os sufixos, não é isso? Esses são os nossos afixos, são as partes não fixas das palavras. Esse azinho aqui, ó, de afixo, ele indica para mim a ideia de negação, não é verdade? Então, o prefixo e o sufixo é a parte não fixa da palavra, certo? Se são a parte não fixa, é porque eles podem ou não se juntar ao radical para formar novos vocábulos. Então, quando eu tenho um substantivo primitivo, é porque ele não sofreu alterações no seu processo estrutural, no seu processo de formação.
então ele não vai apresentar esses afixos. Agora, quando o meu substantivo é derivado, aí ele passou a apresentar esses afixos para nós. Por quê? Porque eu peguei um substantivo simples e a partir desse substantivo simples eu vou formar um outro vocábulo derivado dele. Essa derivação, lembra? Derivação, nós temos lá 6 processos de derivação na língua portuguesa, não é isso? Essa derivação pode estar relacionada aí à colocação de prefixos e sufixos, ou seja, à colocação de afixos na língua. Veja só, meninice, livraria, pedregulho, vidraceiro e assim por diante. Né? O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Esses prefixos e esses sufixos, eles apresentam valores de sentido. E uma vez que são unidades aí semânticas, uma vez que são unidades significativas na constituição semântica do substantivo, eu tenho que observar qual é o sentido que ela produz. Né? É muito comum, por exemplo, que você tenha aí substantivos que nomeiam profissões e que apresentem sufixo eiro, normalmente nomeiam profissões que têm pouco prestígio social. Né? Pedreiro, vidraceiro, porteiro, né, e assim por diante. Normalmente os nomes, os substantivos que nomeiam profissões e que têm sufixo ista, geralmente nomeiam profissões que têm um valor social maior, têm um prestígio social maior, não é? Quando você pega musicista, artista, não é isso? Quando você trabalha lá com o oftalmologista, o ginecologista, observem bem isso daí. É regra, pessoal? Não, não é. Mas é normal, é natural na língua esse tipo de constituição das palavras. Né? Então, observe que a estrutura ela estará vinculada também à significação do meu substantivo. Beleza? Então, quanto à estrutura, nós podemos classificar o substantivo como simples, composto, primitivo e derivado. Aí, veja só. Eu tenho aqui, por exemplo, o substantivo saia. Esse substantivo aqui ele é um substantivo simples e, ao mesmo tempo, ele é primitivo. Opa! Então, eu posso ter mais de uma classificação para um único substantivo. Isso é comum de acontecer. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para frente aí? Vamos para frente, porque para trás nem para pegar impulso. Olha só. Vamos classificar quanto à significação. Se eu estou trabalhando com a parte de significação, é porque eu já estou trabalhando com a parte relacionada à semântica, que é o que eu estava falando logo antes aí de passar o slide para vocês. Olha lá, o substantivo comum é aquele substantivo que generaliza, né? Ele não vai individualizar os seres dentro de um grupo específico. Beleza? Então, quando eu falo país, clube, matéria, ser humano, homem, mulher, escola, casa, todas essas palavras que representam esses lugares, objetos, pessoas, são palavras constituídas aí como substantivos comuns, tá? Porque nomeia um ser de forma geral. Quando ele é próprio, aí ele vai individualizar o ser dentro de um agrupamento, tá? Então eu falo ser humano, substantivo comum. Peterson, substantivo próprio. Porque eu peguei o ser dentro de todos os seres humanos, eu peguei aquele ser e particularizei, eu o individualizei. Então, Brasil, Flamengo, português, gabarito, então todos são aí substantivos o quê? Próprios. Agora aqui, ó, cuidado, essa relação aqui entre o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Vamos fazer um destaque legal aqui, porque esse conceito aqui, ele vai influenciar outras análises futuras. Por exemplo, quando você vai estar lá na sintaxe do período simples, você precisa diferenciar um complemento nominal de um adjunto de nominal. Você vai precisar desse conceito de substantivo concreto e abstrato aqui, tá? Então, olha só. É comum, né, que nós ouçamos por aí que o substantivo concreto é aquele que nomeia seres reais. Mas não é só isso. O substantivo concreto ele nomeia seres reais e seres imaginários. Beleza? Vamos melhorar isso? Ele vai nomear aqueles seres que, a partir do momento que eu dou a sua existência como consumada, ele passa a ser um ser independente. Ele não precisa de nenhum outro ser para que ele exista. Então, quando eu falo, por exemplo, em bola, Deus, alma, demônio, espírito, saci, pererê, mula sem cabeça, todos esses nomes, todas essas palavras são tidas como substantivos concretos.
Diferentemente do substantivo abstrato, porque esse camarada aqui ele não vai nomear seres reais ou imaginários. Ele nomeia para nós sentimentos e ações. Beleza? Então ele vai nomear sentimentos e ações, vai nomear situações aí que precisam de um substantivo concreto para existir. Então pega lá, amor, ódio, necessidade, falta, beijo, briga, pulo. Todas essas palavras são substantivos abstratos. Porque veja bem, se eu, Peterson, substantivo concreto, não sentir necessidade, ela não existirá. Então, ela depende de mim, substantivo concreto, para que exista. Então, o substantivo abstrato ele é um substantivo dependente. Tá? Ele é um substantivo dependente. Se eu, Peterson, não amar, o amor não existe. Então, o amor ele é um substantivo aí dependente de um concreto para que ele exista. Então, vamos lembrar do seguinte, vamos fechar aqui isso daqui. Ó, substantivo concreto nomeia seres reais ou imaginários. Substantivos abstratos nomeia sentimentos e ações. Beleza? Tranquilo até aqui? Então vamos dando sequência aí, meus amores. Olha só. O substantivo coletivo. O substantivo coletivo é um substantivo que vai indicar para a gente a ideia, né? Eu coloquei aqui para vocês a noção de agrupamento, tá? O que isso daqui significa para nós? Eu tenho uma palavra que representa um grupo, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, em academia, geralmente a academia está relacionada a um grupo de sábios, de artistas. É óbvio que hoje isso foi ressignificado, tá? Estou falando dentro de um contexto aí acadêmico, beleza? Então, academia de sábios, de artistas. Uma alcateia é um conjunto de lobos, um cardume um conjunto de peixes. Na biblioteca eu tenho um conjunto de livros, né? A esquadra é um conjunto de navios, beleza? Uma cáfila é um conjunto de camelos e por aí vai, beleza? Então, o substantivo coletivo normalmente é um substantivo que se encontra no plural, mas que traduz a ideia de coletividade, de agrupamento para nós. Pessoal, eu há muito tempo não vejo uma prova específica ficar cobrando para a gente a correlação entre o substantivo e o seu agrupamento. Tá? Ah, o ramalhete é um coletivo de quê? Pô, de flores. É meio difícil de acontecer, porque seria de um nível de tecnicismo muito grande. Mas pode aparecer, tá? Normalmente hoje as provas são provas mais contextualizadas, situacionais, enfim. Beleza? Vamos dando sequência aqui. Vamos falar sobre as flexões do substantivo. Primeira flexão aí que gera algumas intempéries, alguns problemas para nós. É a flexão de gênero, tá? Considerando o gênero aqui, questões relacionadas a masculino e feminino, beleza? Então, olha só. Você tem aí os substantivos que são chamados aí comuns de dois, tá? Os comuns de dois gêneros aí. O que acontece aqui, pessoal? Esses substantivos comuns de dois gêneros são substantivos que designam indivíduos dos dois sexos, tá? Tanto do masculino quanto do feminino. Porém, o gênero aqui ele normalmente é indicado pelo artigo ou pela palavra que o acompanha, que normalmente é um adjetivo, um pronome e assim por diante. Né? Por exemplo, você tem lá o artista, a artista. Observem que aqui o gênero foi determinado pelo artigo. Quando isso acontece é porque nós já temos aqui uma pequena relação de subordinação, tá? Observem bem que o que está acontecendo aqui é isso. Você tem aqui, ó, deixa eu só escrever para vocês aqui, vamos pegar a caixa de texto. Você tem aqui uma relação de subordinação. O meu substantivo ele está subordinado ao meu artigo. É o artigo que determina aqui se esse substantivo é masculino ou se ele é feminino. Tá? Jovem são substantivos aqui comuns de dois gêneros. Né? Então você tem o jovem, a jovem. A mesma coisa acontece aqui com estudante. Né? O estudante, a estudante, aquele estudante, aquela estudante. Então esse tipo de substantivo é chamado de comum de dois gêneros. Um substantivo desses aqui deu muita polêmica, né? Houve muita polêmica em torno dele há alguns anos, que foi a palavra presidente. A palavra presidente gerou aí algumas polêmicas, porque houve uma flexão de feminino dessa palavra relacionada aí à presidenta, à formação de feminino. Né? O que é o correto então? Presidente ou presidenta? As duas formas estão adequadas, tá?
Pausa pro café aí, gente. As duas formas aí estão adequadas, meus amores. Agora, o que que acontece? Existe uma regra antiga aí na língua portuguesa que afirma que as palavras que são terminadas em ente, ante e int são substantivos comuns de dois gêneros. Então, portanto, permitem aí essa flexão presidenta, né? O dicionário Aurélio afirma para nós que presidenta é a mulher que preside. Então ele é bem específico, mulher que preside, tá? Já presidente, o dicionário Aurélio afirma que é a pessoa que preside. Então observem que as duas formas são aceitas, tá? Elas podem aí ser aceitas sem nenhum problema. Só que presidenta é uma forma mais específica, porque ela cabe somente ao gênero feminino. Beleza? Então daí vem o surgimento dessa expressão na língua portuguesa, tá? Quando a ex-presidente aí assumiu o maior cargo político do país. Ela fez questão de fazer valer a regra e colocar como presidenta. Até porque, dentro da redação oficial, que é a forma como os nossos políticos, os nossos órgãos governamentais aí se comunicam entre si, existe uma regra que na carta, no ofício, no documento, no ato comunicativo, tem que haver o nome da pessoa, o nome do destinatário, e esse destinatário tem que estar seguido do cargo, e esse cargo tem que ter as flexões de gênero, tá certo? Então, presidente, presidenta, beleza? Hoje já é aceito, gerou muita polêmica, né? O gramático Celso Cunha, ele não aceitou à época esse tipo de colocação, porque, segundo ele, o particípio do verbo ser é ente, então quem preside é presidente, então não poderia ocorrer presidenta. Já o professor Bechara, o Saconi e o Segala afirmam ser corretos, né, aceitam essa forma de formação do feminino da palavra presidenta. Então realmente foi algo que gerou muita polêmica na época. Hoje já é aceito o VOLPE, tá? Vou colocar aqui, ó, o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Pronto. O VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ele já acata isso daí sem nenhum problema. Então, se precisar utilizar presidente ou presidenta, as duas formas são adequadas, vai depender aí do seu estilo, do seu gosto. Beleza? Tranquilo? Vamos dando sequência então. Então, aí estão os comuns de dois gêneros, né? Tem um gênero determinado justamente pelo artigo ou palavra que o acompanha. Substantivo sobrecomum. O sobrecomum ele apresenta a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Diferente do comum de dois gêneros, ele não tem gênero determinado por artigo ou qualquer outra palavra, não. Por exemplo, testemunha. Eu, Peterson, do gênero masculino, se vou à rua e presenciei alguma coisa, eu sou a testemunha, certo? Sem nenhum problema. Se eu sofro alguma coisa, eu sou a vítima. Então, testemunha e vítima são dois substantivos que vão ficar no feminino, mesmo que o sujeito seja um masculino. Então, o sobrecomum, ele é sobre, ele está acima dessa ideia de gênero. Tá? Ele simplesmente serve tanto para o masculino quanto para o feminino e não se adequa nem mesmo por palavras determinantes. Então, testemunha, algoz, monstro, vítima, indivíduo, pessoa, carrasco, criança, tá? Todas essas palavras aí são substantivos sobrecomuns, tá? Beleza? Curiosidade aqui. Algoz está relacionado à ideia de carrasco, tá? Algoz é a pessoa que inflige pena a alguém, é o carrasco, certo? É a pessoa que de alguma forma faz mal a alguém, inflige algum tipo de pena, algum tipo de sanção aí, beleza, pessoal? Um outro substantivo que é sinônimo de algoz aí é verdugo. Pode aparecer para vocês em alguma prova também. Também sobrecomum, tá? O verdugo, e está relacionado a essa ideia também de pessoa que inflige pena. Uma outra curiosidade que eu quero que vocês tomem cuidado aqui é a palavra monstro, viu? Monstro é sobrecomum, fica sempre no masculino. Aí você chama a sua colega de monstra. Ah, mas você é uma monstra mesmo, né? E tal. Pois é, monstro é uma palavra sobrecomum e não faz concordância com outras palavras, não. Beleza, gente? Enquanto substantivo, ela não faz nenhum tipo de flexão, não sofre variações. Beleza? Então, sobrecomum, substantivos aí que não sofrem nenhum tipo de flexão. Substantivos epicenos ou promíscuos. Veja só. O epiceno, ele vai designar animais, são animais. Ele vai possuir apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí a questão do gênero, normalmente aqui é definida, é determinada
justamente pelas palavras macho ou fêmea, beleza? Então veja bem, girafa, né? Girafa macho ou fêmea, tainha, avestruz, barata, águia, então são animais macho ou fêmea. Jacaré, macho ou fêmea. Aí eu tenho um substantivo chamado de epiceno. Pode ser também chamado de promíscuo. É diferente do heterônimo ou desconexo, tá? Substantivos heterônimos desconexos são aqueles substantivos que também podem designar o gênero até mesmo de animais, claro. Porém, você vai perceber que a formação do masculino e do feminino são feitas por meio de radicais completamente diferentes, né? Homem e mulher, boi e vaca, carneiro e ovelha, bode, cabra. Então, esses substantivos são chamados de substantivos heterônimos, beleza? Então, o que a gente entendeu até agora aqui? Vamos dando uma repassada nisso daí para não gerar problema. Ó, vou pegar a caixa de texto aqui para a gente rememorar. Olha só, nós vimos aí substantivos comuns de dois gêneros. Esses caras aqui têm o seu, eles têm aí o seu gênero determinado pelo artigo ou pela palavra que o acompanha, não é isso? Beleza? Então vamos lembrar lá da palavra estudante, por exemplo, certo? Depois nós entendemos aí, trabalhamos com sobrecomum, tá? O substantivo sobrecomum, ele não tem em nenhum momento o gênero determinado pelo artigo. Ele é sobrecomum, ele está acima. Então é só uma forma para o masculino e para o feminino. Beleza? Lembrei da palavra vítima, da palavra testemunha, por aí vai. Tranquilo até aqui? Certo? Depois nós temos aí o epiceno ou promíscuo. Designa aí gênero de animais, por meio da palavra macho ou fêmea. Apareceu então macho ou fêmea designando gênero de animais, você já sabe que o substantivo é epiceno ou promíscuo. Heterônimo ou desconexo. Bom, vamos lá. Aqui eu também tenho designação de gêneros de animais, mas o radical que forma o masculino e o feminino é completamente diferente um do outro. Beleza? Então até aqui, fechou, né? Creio que tudo bem. Vamos dando sequência aqui então, pessoal. Alguns substantivos podem alterar o sentido, né, alterar o seu processo de significação, caso tenham também o seu gênero alterado. Beleza, pessoal? Então, quando você fala em o cabeça, é o líder, a cabeça, parte do corpo. Beleza? Tranquilo até aqui? Óbvio que você também vai sempre observar o contexto em que esses substantivos se encontram para verificar se o gênero está adequado ao contexto, ao processo de significação que foi construído naquele encadeamento discursivo, tá? Então você tem aí o caixa, que é o trabalhador, a caixa é o objeto, o capital, que é o dinheiro, a capital, que é a cidade principal e assim por diante. Alguns são interessantíssimos, né? Veja bem, o lente, professor, a lente, objeto de vidro. Né? Então é interessante o professor ter a denominação de olente, né? Porque né, a lente enquanto objeto de vidro é aquele objeto que faz a gente enxergar as coisas melhor, né? com mais nitidez. O lente enquanto professor é a pessoa que teoricamente é um sábio, que tem um esclarecimento maior e que vai também te fazer enxergar a vida, o mundo de uma forma mais nítida. Porém, essa troca de gênero faz também uma troca de significados, beleza? Faz uma troca de sentidos, relaciona essas palavras a conceitos diferentes aí, beleza? Mesma coisa aqui, né? O cura. O cura é o vigário da aldeia, é o curandeiro, né? A pessoa que tem um poder e um conhecimento maior em relação aos outros. Quando você fala em a cura, você está falando do restabelecimento de uma doença, né? Fulano ou Beltrano teve a cura em relação ao Covid-19. Olha que coisa maravilhosa, se curou, né? Se restabeleceu daquela doença, né? Teve a sua saúde aí de volta. Beleza? Tranquilo? Né? Olha só, o guarda é o policial, né? É a pessoa aí que vai guardar a sua vida, é a pessoa que vai, de certa forma, prezar pela sua segurança. A guarda, aí eu estou trabalhando com a noção, com a ideia de posse. Então aqui é interessante você prestar atenção em questão de contexto, porque eu não tenho aqui uma questão meramente de decoreba, né? Decorar o significado substantivo. Isso aqui estará vinculado a um determinado contexto para fazer a construção de significados. Aí eu tenho a gramática, inclusive, vinculada aos processos de interpretação textual. Beleza, meus queridos?
Até aqui tranquilo? Então aqui nós vimos a classificação dos substantivos quanto à sua estrutura, quanto à sua significação, e trabalhamos com a flexão de gênero dos substantivos. Fechado? No nosso próximo encontro aí nós vamos trabalhar com a flexão de número e grau, beleza? E aí a flexão de número são muitas regras, bastantes regras, que eu vou repassar com vocês aí, para a gente poder fechar essa parte relacionada a substantivos, tá bom? Meus amores, por enquanto é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, nessa presença iluminada, e até a próxima aula, até o nosso próximo encontro. Ainda virtual, mas em breve será pessoalmente, se Deus quiser. Forte abraço, meus amores, até logo.